dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém, irmão? Podeis acertar? Em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. O sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado, hoje está sendo representado aqui nesses casos. Não é isso? Suco de uva, a palavra mais certa não é vinho. Suco de uva, feita por mão de homens, que precisa passar por esse momento de cerimônia, que precisa passar depois por um momento de oração, até que ele chegue ao ponto de você pegar ele na sua mão e dizer: esse é o sangue do Novo Testamento que foi derramado pelos meus pecados. Porque fora disso, ele é só um suco comum que você compra e faz um refresco na sua casa. Não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, nós temos aqui uma palavra importante que fala para nós que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Ninguém pode dizer que está na luz se está andando em treva. Você está no escuro, você está no escuro. Bota a luzinha para acender, se é que os irmãos entendem. E quando a luzinha acender, para você ficar no claro, você vai estar na escuridão. Ai, mas eu estou de óculos até, mas o pior cego, né? O pior cego é aquele que não quer ver. Hoje ele não está aqui não, né? Nosso irmão Gabriel não está aqui não. Ele enxerga mais do que muitos crentes dentro da igreja. Ele enxerga mais do que alguns crentes que tem dentro da igreja. Porque ele tem a visão espiritual de Deus na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Você ter olho, ter cabeça, ter mente para pensar, e você só vive fazendo coisa errada, vive nas trevas, vive escondido atrás da cortina, irmão. Esse crente anda em trevas, não tem luz na vida dessa pessoa. Não existe luz. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, nós somos mentirosos. Irmão, eu sempre falo isso na igreja. Para mim, o pecado pior que existe na vida da pessoa é a mentira. Porque depois que você pega, segue-se a mentira. É uma mentira hoje para justificar a mentira da manhã. A que você mentiu ontem, né? Você mentiu ontem, hoje você vai precisar mentir de novo para poder fazer aquela mentira de ontem e virar verdade. Quando chega amanhã, você vai ter que mentir outra vez. E aí você vai vivendo na mentira. Por que essa palavra está inclusa? Lá em Apocalipse ficarão de fora os feiticeiros, os roubadores, os efeminados, e está também ali os mentirosos. Então, nessa ali, Paulo aos Coríntios ficarão de fora os mentirosos e todos aqueles que praticam
pratica o ato de mentira. Não vou te chamar de mentiroso uma pessoa que fez uma mentirinha agora, se arrependeu, pediu perdão do mentiroso, mas ele que vive na mentira. Ele vive na mentira. A consciência não dói mais. A mente já está cauterizada. Não é mais pecado o mal que fez, não é mais pecado, não. Não é não. Eu estou comendo bem todo dia. Meu emprego está lá de pé, o patrão só vive elogiando, eu estou bem. Cuidado com essas comparações. Se tem dons espirituais que santificam o suficiente para tu ir para o céu, muito menos ainda os bens materiais que você consegue. E a palavra de Deus não diz que muitos naquele dia vão chegar diante do Senhor no seu nome, eu fiz maravilha, ganhei a alma, fiz muitos sinais, mas ainda assim, alguns desses, não vão dizer todos, não, vão dizer que todos que são usados por Deus, corre esse risco, mas alguns deles vão ouvir: apartados de mim, maldito, para o fogo eterno. A pior palavra vem depois: eu não te conheço, ou eu nunca te conheci. Você já pensou? Eu estou aqui pregando, falando de Jesus, ensinando a igreja, cantando na igreja, meu paletó é gravado, minha Bíblia debaixo do braço. Depois eu ouvi uma palavra dessa. Não é possível. Está aqui meu cartão de membro, Senhor, lá não está na porta do céu, aqui, ó. Foi carimbado em 2025. Ou foi carimbado em 2026, eu estou em dia, eu estou certinho com a minha vida, tanto material como espiritual. Será que está, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. O pastor prega tudo em dia de ceia, então o dia que eu prego é dia de ceia. O pastor parece que é muito duro das palavras, mas o pastor não é a Bíblia. E a palavra de Deus está falando isso. Eu estou dizendo para vocês o que está escrito dentro da palavra do Senhor. Glória a Deus. O versículo 7 diz assim: se andarmos na luz, como Ele na luz está. Aí sim, nós temos comunhão com os outros. Não é isso? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Isso é a terceira parte. Essa é a terceira parte. Primeiro você vai andar na luz. Louvado seja o nome do Senhor. Se você andar na luz, como Ele na luz está, aí você passa a ter comunhão um com os outros, e depois disso é o sangue de Jesus que purifica de todo pecado. Isso, irmão, é o grande motivo de por que o crente tem que pensar na toda ceia. Quando o pastor diz, irmão, que a Santa Ceia não santifica, que a Santa Ceia é um memorial, porque o próprio Jesus falou que é um memorial. Quando comer de pão, faz em memória de mim. Quando tomar esse cálice, faça isso em memória de mim. Ele mesmo chamou de um memorial. Então nós não podemos dizer que não é um memorial. Mas olha só, é um memorial de quê? É um memorial que se refere ao quê? A morte de Ulisses Guimarães, desses outros homens que morrem por aí, sabe? O sangue de Jesus Cristo, em memória de Jesus Cristo, que morreu pelo nosso pecado. Mas não tem crente hoje que acha que Deus é ruim. Não é só crente não, tem muita pessoa no mundo lá pensa isso, deve ter alguns crentes também dentro da igreja que acham que está sendo injustiçado. Eu não mereço passar por isso que eu estou passando, eu sou bonzinho, eu sou santinho, eu vou para a consagração, eu vou para o culto, eu vou para a escola dominical, eu vou assim, irmão. É muito mais do que isso, irmão, que precisa pegar do céu. Você tem que ter o coração limpo, com a sua mente pura, ter humildade, reconhecer quando você é, reconhecer quando você machucou o seu irmão, quando você machucou
Mas é isso só que tem que fazer? E o seu irmão? Como é que seu irmão está por causa disso? Como é que a sua irmã está por causa disso? Não é suficiente não. Não, chama a sua irmã e conversa com ela. Chama a sua irmã e conversa com ela. Se você pedir perdão do seu irmão de coração, você nem vai precisar se ajoelhar para pedir perdão a Deus. Se eu chegar perto do meu irmão, da minha irmã, olha, eu te ofendi, eu te machuquei, eu quero te pedir perdão em nome de Jesus, me perdoa. Se aquele perdão acontecer de coração, eu não tenho nem necessidade de você depois falar: Senhor, já conversei com ele, já conversei com ela, me perdoa agora. Você já vai automaticamente estar perdoado no momento em que você se humilhou e procurou seu irmão para conversar com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como nós podemos estar na luz, andar na luz? Como eu posso dizer que eu tenho comunhão com meu irmão? O irmão não consegue nem olhar para a minha cara. A irmã não consegue nem olhar para a sua cara. Que comunhão é essa? Nós estamos no mesmo grupo, cantamos na mesma igreja, tomamos na mesma ceia, né? Pregamos a palavra. Mas você não pode fazer tudo isso e tem briga dentro da igreja com alguém, porque nada disso será louvado ao Senhor enquanto você não consertar a sua vida. Então, por isso que eu considero, né? E a palavra diz: a mentira é o pior pecado que existe. Em alguns é a tal da mentira. E a pessoa erra, não tem coragem de consertar, fica mentindo a vida inteira. Né? Aí eu fico falando, né? Mentindo a vida inteira, fico cantando, né? Eu prego, eu ensino, não, mas a mentira está guardada. Aquele pecadinho de estimação, sabe, irmão? Daqui não sai, daquele é mentira, né? Ninguém vai me tirar daqui, porque não adianta que eu não vou abrir a minha boca. Vai adiantar alguma coisa naquele dia? Vai ser triste para muita gente o arrebatamento da igreja. E não adianta a gente pensar que isso é um problema que vai acontecer só com quem estão lá fora sem Jesus. Porque tem muita gente dentro da igreja que não tem Jesus não, só aparece, né? Se é uma coisa que eu não vivo, ele aparece. Ninguém me encanta com a aparência dentro da igreja, de bonzinho ou de espiritual, porque Deus não me deixa ficar enganado. Se você tiver uma outra vida e vai me deixar ficar enganado, Ele não me deixa ficar enganado. Então eu nunca vou me enganar com espiritualidade nenhuma. Ah, já aconteceu época, já aconteceu época, mas já aconteceu. Aconteceu não quer dizer que está acontecendo. Então precisamos ter cuidado. Né? A Deus ninguém engana. Mas o homem de Deus só é enganado até quando Deus falar que chega. Quando Deus falar que chega, Ele mostra e acabou a história. E não tem jeito não. Louvado seja o nome do Senhor. Se a gente não se humilhar, não consertar a nossa vida com Deus, não vai adiantar eu aqui pregar bonito, cantar bonito, falar bonito, e a minha vida, né? A imundícia está escondida dentro do meu coração. E eu não faço nada para mudar isso. Não faço nada para mudar isso. Então não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Nós temos que estar na igreja ganhando tempo, não perdendo tempo. Quem anda na igreja de qualquer maneira está perdendo tempo. Por que está perdendo tempo? Você está deixando de se divertir de outra forma. Os seus colegas te chamaram para sair para um lugar, você não pôde ir, porque você disse que estava indo para a igreja. Você não pode jogar aquele futebol, porque você tinha que ir para a escola dominical. E você faz o que agora? Se baseia em tudo isso, que eu estou salvo. Tem que manter vida no altar. Irmão, eu vou dizer para você. A minha maior preocupação hoje é o rebanho que Deus colocou na minha mão como pastor.
meses atrás eu preguei na ceia. Vai lá no grupo, ouve aquela pregação, ouve essa pregação. Irmão, eu tenho feito de tudo para cumprir o meu chamado com excelência, manter a minha integridade. Eu tenho certeza que tem ninguém que é capaz de se levantar e dizer: esse pastor aí, isso fez aquilo, não foi honesto nisso, não foi naquilo, porque a minha integridade eu não negocio nada. Eu não negocio integridade de nada, porque eu tenho responsabilidade com Deus, eu tenho responsabilidade com a igreja, eu tenho que ensinar a igreja o caminho certo. Eu não posso usar de subterfúgio, não. Não tem problema não. Ah, isso que você fez não tem problema não. Ah, mas a coisa é toda, irmão. Tem gente que faz coisa pior, não tem problema não. Fica tranquilo. Irmão, o que eu estou fazendo? Agindo dessa forma, o que eu estou fazendo? Com a igreja que Deus colocou na minha mão para cuidar, né? Para subir no dia do arrebatamento da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Se disseram que nós temos pecado e não pecamos, irmão, nós somos mentirosos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Mas o pecado precisa ser confessado, irmão. E a confissão tem que fazer arrependimento. Não adianta você dizer que se arrependeu, mas não quer confessar. Se arrependeu, mas não quer confessar. Se arrependimento é esse mesmo. Eu digo que estou arrependido, mas eu não quero confessar não. Deixa para lá. Já o escravo dá um sorriso, né? Um cantinho, 15 pastéis para mim. Dá aquele sorriso. Aí então é porque está tudo bem, senão ele fazia aquela coisa. Não, já está que isso tem que trazer, ele tem amor no coração. Ele ama de verdade. O pastor não trata todo mundo bem, porque acha que todo mundo está certo. Até aquele que se machuca, ele vai te tratar bem. Se você me machucar, eu vou te tratar bem. Eu acredito que se eu te machucar, você também vai me tratar bem. Porque foi para isso que nós fomos chamados. A excelência do amor. Sem esse amor, nós não vamos chegar no céu, não, irmão. Não vamos chegar no céu, não. Não vamos fazer igual Judas, não. Não seguiu o arrependimento de Judas, não. Era só remorso. Eu já preguei outras vezes. A pessoa faz alguma coisa contra você e depois chega aquele arrependimento de mentira, né? Ele se arrepende de verdade, vai te chamar e vai conversar contigo. Mas quando é remorso, eu só fico assim: meu Deus do céu, o que eu fiz, meu Deus? O que eu fui falar para a irmã Maria? O que eu fiz com a irmã Maria? Não era para mim ter falado aquilo, não era para mim ter feito isso. Basta isso, irmão. Ah, Jesus, me perdoa aquilo que eu fiz com o irmão Gustavo. Ah, meu Deus, me perdoa aquilo que eu fiz, né? Com o pastor Moisés, com o Augusto, com o pastor Barreto. Ah, Jesus, me perdoa. E eu não sou capaz de chegar para meus irmãos, sentar aqui e falar: eu fiz mesmo isso, essa consciência. Eu preciso do seu perdão. Sem isso não vai entrar no céu. Aí vem a oração de Jesus, ensina ali sobre perdão, sobre oração, fala também sobre perdão. E nós temos que perdoar, assim como Ele nos perdoa. Mas como é esse perdão, irmão? Não existe uma outra parte que precisa conversar? Você vai perdoar a pessoa que te pediu perdão? Como você vai perdoar uma pessoa que não quer pedir perdão, que não quer se humilhar? De repente, no seu coração, você já até perdoou. Mas para concluir isso aí, precisa de uma conversa. Não acontece dentro da família? Não acontece com família? Marido, mulher, pai, filho, irmão, né? Há uma intriga ali, quando não entrar num acordo, num conversar de novo, as coisas não vão chegar, não vão acertar.
perdoou e te pediu perdão, aquela falha daquela pessoa não serve mais, não é mais motivo para você, jogar na cara ou fazer cobrança no momento que você diz, eu te perdoo, então a borracha passou por ali. Você nunca mais vai poder usar isso. Não é assim que Jesus perdoa? Dos seus pecados não esquecerei. Seu pecado esquecerei jamais. Não me lembrarei jamais dos seus pecados. Do batismo. O que é o batismo? É sepultamento de pecado. Quando você desce as águas, todo o seu pecado foi ali, naquelas águas ali. Aquele pecado que você cometeu ali é o que é chamado de tempo da ignorância. Quando você pecou por falta de conhecimento, chama-se tempo da ignorância. Quando você diz, eu quero me batizar, eu quero descer as águas, você está dizendo que o tempo da ignorância acabou e agora você sabe o que você quer, você sabe o que você está fazendo. Então você vai assumir um compromisso como corpo de Cristo, dali para frente, qualquer pecado que você cometer, vai precisar de humilhação para se consertar. Seja com Deus, seja com o homem, seja com seu irmão, vai precisar de humilhação para isso. Não é só pedir perdão para Deus. Dê a César o que é de César. Dê a Deus o que é de Deus. O pecado que você cometeu contra Deus é contra Deus. O pastor tem perdão para a irmã e para o irmão, você cometeu contra Deus. Agora o pecado que você cometeu contra o seu irmão, você pode até pedir perdão a Deus depois, mas o pecado que você cometeu com seu irmão, você tem que chegar no seu irmão e falar. Você não pode abrir a boca para falar mal, para criticar, para fazer fofoca, para criar desse. Você não teve coragem de fazer isso? Quem que agora não tem coragem de abrir a boca, me perdoa, eu falei isso assim. É isso? Você não teve coragem de machucar seu irmão, machucar sua irmã? Por que agora você não tem coragem de curar essa ferida? Que a gente está dentro dessa pessoa até hoje. Eu posso cometer uma falha com vocês e pensar que vocês não sabem. Eu posso cometer uma falha com vocês e pensar que vocês não sabem. E ficar só no perdão de Jesus a vida inteira e você lá para morrer por raiva lá comigo e pudesse me matar. Mas não é assim que funciona, não. Pecado perdoado é pecado confessado. Se você não confessa, pense que você foi perdoado por pecado que você não confessou. Fala seja bom Senhor. Mas que nós pecamos, temos que humilhar todos os dias do Senhor. Mas a palavra que nós temos nesse momento, que nós temos um advogado. Nós temos um advogado para julgar a nossa causa. Louvado seja o nome do Senhor. Meus filhos, estas coisas escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós precisamos manter a nossa vida no altar ao Senhor. Muitas vezes, muitas vitórias, nós precisamos dar a mão dele. Dar a mão dele. O que a criança faz quando quer alguma coisa do papai? Vai puxar o saco dele, Vai ser aquele tipo que puxa saco, porque quer alguma coisa. Se não se cuidar, não ganha nada. A criança faz uma arte ali, apanha. Vai ficar assim, sabe que precisa da mamãe, que precisa do papai. Aí vai chegar a hora que vai ter que se virar, vai empurrar por alguns momentos, vai. Nós somos pais, você dá uma chinelada no seu filho lá, ele fica com a cara feia por algum tempo. Mas daqui a pouco, se viu alguma coisa, aí ele começa logo a se aproximar da saia da mamãe, começa logo a fazer um carinho.
e vai ali, porque precisa de alguns. E o que nós precisamos de Deus, não existe ninguém que possa falar. E você precisa de Deus, não existe. Não tem nada não, Deus está de mal comigo. Eu vou pedir a outra pessoa. Quem será? Quem será essa outra pessoa que é capaz de dar a você aquilo que só Deus dá? Né? Essa pessoa pode fazer com você aquilo que só Deus pode fazer. Então, querido, não existe Deus. A gente tem que ser fiel e acabou a história. Tem que ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Da palavra do Senhor. Se Jesus está dizendo que você tem que ser fiel até a morte, nem que você tenha que morrer, você tem que ser fiel. Não nós estamos falando, mas que existe exemplos na Bíblia, homens de Deus, que foram fiéis. Está vendo sua filha que vai ser jogada ali, a fornalha vai ser jogada ali. A fornalha vai ser aquecida 7 vezes mais. Mas ele está lá. Eu não vou orar. Ele vai livrar. Se ele não quiser me livrar, sai morrer. Eu não vou adorar a sua imagem. Qual foi o resultado, irmão, da fidelidade dele? A gente pode comentar com o plano capítulo 1 de Daniel, quando fala daqueles 4 jovens da fornalha, quando chegou na Babilônia cativo, junto com o povo de Deus. Estava lá. Daniel. Israel, Andarim, e agora o outro, Mesaque. Daniel. Qual é o nome? O que significa o nome Daniel? Deus é meu juiz. Só irmão, que esses 4 jovens foram escolhidos entre todo o povo para estar diante do rei. E eles, poderiam ter toda a regalia de Deus no reinado ali para comer tudo de bom, beber o melhor vinho. Mas eles não quiseram. Eles não resolveram não se contaminar com manjar no meio. Isso daqui ali já era apresentado. O vaso dele. Ananias significa o Senhor demonstra graça. É o significado do nome Ananias. Misael, como é? Quem é como Deus? Azarias, o Senhor ajuda. Agora, irmão, num lugar daqui, onde tem vários deuses pagãos ali, como eles iam aceitar esses nomes ali, irmão? Todos esses nomes ali glorificavam o nome do Senhor. O nome é o nome de Deus, era glorificado até com o nome desses 4 jovens. Isso para eles já era um impedimento. O que eles fizeram com isso? Vamos trocar o nome de Daniel. Não é mais Daniel o nome dele. O nome dele agora é Belsazar. Um homem inteligente, né? Daniel é mais excelente entre os 4. E o nome que ele recebeu significa o nome do Marduk, né? O rei Marduk, que era um. Como é que se diz agora esse? Ele era o Deus protetor da Babilônia. Botava esse nome em Daniel. Marduk era o Deus protetor da Babilônia. E como todos os países,
existe um santo padroeiro, né? Ele era esse tipo de santo lá da patrimônia. Era o tal do padroeiro protetor da patrimônia. Então, trocaram o nome de Daniel, irmão, por esse nome. Eles não iam querer um nome que glorifica a Deus lá no meio deles. Você vê que mudaram todos os nomes, todos foram mudados. E aqui, o nome de Ananias passou a ser Sadraque. Sadraque é o nome que tocou em Ananias. O que significa Sadraque? Sadraque, irmão, é o Deus da lua, ordem de Arthur, Deus da lua. É o Sadraque. Né? Botou o nome daquele jovem do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E o nome de Misael colocaram de Mesaque. Mesaque significa um Deus chamado de Arthur, lá da Babilônia também. Quem é como Arthur? Então o nome significa Mesaque. Abednego era um outro Deus também. Né? Era Deus da Babilônia, servo de Deus, significa Deus da Babilônia. Então eles trocaram o nome desses jovens, porque eles glorificavam a Deus até através do nome. Não podia continuar dessa forma. E colocaram eles no palácio, para aprender ali todas as línguas, as coisas todas, conviver com eles. E eles tinham o direito de participar de todo tipo de comida, bebida, que tudo que ia para o rei, eles também podiam comer. Eles também podiam beber. Mas eles resolveram não se contaminar com o lugar. Procurou lá o chefe da cozinha, procurou lá o chefe da cozinha. Conversa lá, vocês conseguem dar uma gente só de não, mas eu não posso fazer isso. E senão vocês vão emagrecer, vão ficar fracos. E o rei vai desconfiar, vai vir para cima de mim. Não posso fazer isso. Aí, vamos fazer uma conversa então, só por 10 dias. Dá recurso para a gente comer, no espaço de 10 dias, depois vamos ver o resultado. Depois de 10 dias, diz a palavra que continuava, mais forte, né? Porque todos, homens e soldados que existem na Babilônia, também mesmo, propósito de obediência. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. O capítulo 3 de Daniel fala sobre o estado do rei construído. E todos tinham que adorar aquela estátua. Satanás sempre usa alguém para poder atrapalhar aquilo tudo. Louvado seja o nome do Senhor. E quando se ouvisse tocar nas trombetas, cornetas soando, todo mundo tinha que correr para adorar e se prostrar diante da estátua da Nabucodonosor. Levaram-nos da presença do rei. Depois que o rei chamou bem a atenção deles, perguntou para ele: e agora? Vocês vão continuar assim? Vocês vão continuar nesse propósito de vocês aí, ou agora vocês resolvem
7 vezes mais do normal. Meu Deus, imagina isso. Você vai colocar no fogão e seu dia de escapole e vai na panela sanitária. Já fez uma fornada disso. 7 vezes mais. Quando eles olharam lá de fora, tinha 4 homens andando no fogo. Aleluia! Jogaram 3 homens, mas tinha 4 andando no fogo. O Senhor estava lá, irmão. Quer Deus sempre presente na sua vida. Tenha obediência ao Senhor. Anda na presença de Deus. Aleluia. Você vai sentir Ele presente na sua vida. Mandaram tirar aquele João da fornalha. A palavra de Deus diz: na boca da fornalha, aquele fogo lambeu aquele som que jogaram lá dentro. Nem imaginou? Calor da fornalha. Vamos buscar a presença de Deus, para que a gente possa buscar a fornalha e estar preparado para o diabo ser sangue. Todos aqueles que amam para ti a iniquidade vão ser jogados na fornalha do fogo que está preparado para o diabo. Não foi para o ser humano, não. Foi para a pessoa, não. O diabo que foi feito. Mas todo aquele que faz, que é servo do diabo, é para lá que vai. Louvado seja o nome do Senhor. Isso não é resultado da vida com Deus, de obediência ao Senhor. O inimigo está sempre procurando atacar aquele que está na presença de Deus. E com Daniel, aconteceu diferente, era um homem de Deus, que orava 3 vezes por dia, orando ao Senhor, buscando ao Senhor. E os seus adversários sempre procurando um motivo para atacar Daniel. Mas nunca encontravam um motivo. Um motivo para poder satisfazer o seu ego, o seu desejo de destruição. Olha, até que um dia, eles passando perto dos aposentos de Daniel, Daniel estava de joelho orando. Aleluia. Oh, glória, glória a Deus, glória. Aleluia. Mas havia ainda, aliás, não havia ainda no Egito uma lei que condenasse isso. O que eles fizeram? Corre e vive para sempre. Primeiro aqueles elogios, não é isso? Para depois fazer. Não precisa fazer um medida aí, porque tem um hebreu aí que está lá orando ao Deus, já vimos isso. Está lá orando. Fizeram o Egito, sua vez veio também. Tudo que ele assina com lei, ele quer isso. Só que ele não esperava, a verdade que não esperava, que era sobre Daniel que estavam falando. Eles não sabiam que a questão ali era Daniel, porque ele tinha uma estima com Daniel. Ele reconhecia Daniel, como servo de Deus, sabia que Daniel existia um espírito excelente. Então ele não sabia que aquilo ali era
Senhor Deus, que Deus possa abençoar os irmãos. Vamos ficar de pé, vamos apresentar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Prefeito Marcelino, apresenta o Senhor. Assim, a gente já comigo, senta nessas cadeiras da frente aqui, tá? Para que o Senhor possa servir você. Louvado seja Deus. A ceia só para quem é membro da igreja.